Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar aí sobre o propósito do canal, né? Afinal, o que são esses estímulos e recompensas jogados no ambiente que eu tanto falo aqui em quase todos os vídeos, que é o prisma ao qual eu priorizo as análises aqui. E não deixando de lado também questões culturais, antropológicas, né, questões tribalistas que envolvem aí a organização social, né, e toda a dinâmica, não só da relação homem-mulher, mas também familiar, de trabalho, de amizades e por aí vai. Então, quando você vê pessoas fazendo análises de alguns ambientes de relacionamentos, de casamentos, de constituição familiar, eles vão usar muito questões, termos genéricos, né? Patriarcado, matriarcado, né? Vai ter também o pessoal mais marxista que vai usar a questão da luta de classes como motor da história, né? O que eu acho muito reducionista, né? Eu acho muito reducionista explicar isso aí, sem entrar em questões de ideologia, né? Não que seja 100% mentira. De fato, você vê que ao longo das civilizações você tem dominadores e dominados, né? Subalternos e pessoas que mandam, né? Então acaba que essas frases bem típicas de filme clichê, né? Ou você é prego ou você é martelo. Então, assim, existem de fato dominadores e dominados ao longo da história, só que explicar por esse prisma aí é, como eu disse, reducionista demais, acaba não abarcando todo o problema, né? Fica muito ali, dicotomias muito rasas, né? Da mesma forma que explicar apenas em termos de formação cultural, tribalismo, por mais que tenha uma importância brutal, né? Acaba que não explicando todo também, né? O Epifania, né, o Epi aí para todos, né, antigamente era só para os íntimos, faz um trabalho brilhante explicando, abarcando mais a cultura mais profunda, sobretudo do carioca, e as análises que ele faz, né, do homem médio, do sofrimento da vida aqui na Terra, assim, é uma coisa de uma primazia absoluta, né? Considero não só pela amizade que eu tenho com ele, mas é um dos melhores canais aí no que tange ao sentido antropológico da coisa, né? Assim como o Coruja é brilhante na chave do determinismo biológico e também dos estímulos e recompensas do ambiente, né? Então, assim, acho os dois ali, né, atacando é como se fosse aquela dupla Romário e Bebeto em 94, é uma coisa assim incrível, incrível mesmo, né? E quando eu decidi criar esse canal, através, tanto que a descrição do meu canal, se vocês forem no meu canal na aba sobre, vai estar lá, que é um canal voltado para o colapso dos relacionamentos, né, todos os tipos de relacionamentos humanos, né, aqui nos anos 20, né, ou seja, aqui nessa década de 20, através dos estímulos e recompensas voltados para o ambiente, né, então foi fruto de muita observação, de tentativa e erro, né, de não só observações pessoais da minha vida, mas da sociedade, da literatura, do cinema também, e eu decidi criar o canal. Então, vamos começar com um exemplo bem básico aí, né? Uma pizza, né? Uma pizza, o que uma pizza tem a ver com o que a gente falou até agora? Uma pizza é um belo exemplo de um estímulo e recompensa jogado no ambiente, né? Ao longo da história humana aí, desde o Paleolítico lá, a pizza não fez parte da dieta humana por milênios, né? Então, assim, é algo muito recente na humanidade, e nós evoluímos aí sem pizza, né? É uma comida nova, mas é uma comida que ela é famosa no mundo todo, né? Sobretudo no Ocidente, né? Uma comida que o brasileiro ama, americano ama, europeu ama, né? E por quê? Porque conseguiu juntar ali carboidrato, gordura e proteína, algo hiperpalatável, muito saboroso e que dá uma sensação de prazer muito grande comer. Enfim, ela serve para fins de confraria, de familiares, entre amigos, entre namorados, marido e mulher, né? E acaba que o simples fato de fazer pouco tempo, né? Que faz parte da dieta humana, não anula o fato de ser algo muito prazeroso, de certa forma viciante, que as pessoas vão comer. Então, assim, a partir do momento que você joga um estímulo no ambiente, né, e que você comer, né, que é algo aí necessário para a sobrevivência e manutenção da espécie aí, né, de todos os animais, acaba que você joga isso aí no ambiente, né? É algo muito gostoso, tudo aquilo que a gente comeu, que eram animais de caça de carne mais magra, né? Algumas tubérculos, raízes, né? Enfim, no período paleolítico, aquela comida mais raiz, vamos dizer assim, né? Tudo isso vai por água abaixo, que o ser humano, por mais que ele evoluiu comendo aquilo, quando ele tem contato com algo muito prazeroso, que fazendo uma analogia meio grosseira aí, que eram as frutas do passado, que era o bônus que o ser humano achava, e é isso que as frutas nem eram tão doces no passado, né? Mas enfim, com o advento aí
do refino de cana-de-açúcar com açúcar, com a produção de açúcar, né, e outras especiarias aí também, e posteriormente com a indústria alimentícia descobrindo o xarope de milho, enfim, né, a frutose, xarope de milho de frutose, né, acaba que os caras entenderam que, pô, dá pra viciar um monte de gente aí, porque comida é algo que comer todo mundo gosta, é algo aí, um dos instintos básicos aí do ser humano, e algumas coisas são hiperpalatáveis e, tipo, não tá nem aí para aquilo que foi saudável pro ser humano boa parte da sua existência, onde você não tinha diabetes tipo 2, não tinha obesidade, onde os problemas eram muito mais sanitários do que nutricionais, né? Obviamente que em alguns períodos havia escassez, mas não era o alimento que matava, às vezes era ou a falta dele ou questões de cólera pela água ser podre, ou porque não tinha antibiótico para alguma pequena infecção, né, que acabava se agravando e por aí vai. Então, a pizza, né, como um exemplo de estímulo e recompensa no ambiente, né, a partir do momento que você comeu na infância, né, pela primeira vez ali, e assim, apesar do Brasil ser um país pobre, não é pobre como a Serra Leoa, por exemplo, né? Que onde, por exemplo, aqui no Brasil um prato de arroz, filé, peito de frango e um azeite, né? Que seria ali o carboidrato, proteína, gordura na dose certa que o nutricionista passa, ele não vai dar muito prazer pro brasileiro médio, né? Porque apesar do Brasil tá ferrado aí, não chegou ao ponto das pessoas ver um prato de arroz, frango e azeite como a oitava maravilha do mundo. Mas uma Serra Leoa da vida já, eles estariam achando a melhor coisa do mundo, porque é algo muito escasso lá, né? Então, essa questão da pizza aqui acaba que é um estímulo muito violento que você joga, porque é algo hiperpalatável e que não interessa depois se a pessoa faz dieta, se não faz, assim, é algo que ela sempre vai ser um prêmio. Para as pessoas que não tá nem aí pro corpo, para saúde, para estética, enfim, para construção muscular, obviamente vai comer muito mais vezes, e até mesmo para aqueles que dormem certo, treina certo e come certo, vai ser uma espécie de bônus, né? A refeição livre, geralmente o cara vai comer ali uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, dependendo do plano, ou uma pizza, ou um hambúrguer também, que pode servir de exemplo, né? Então, assim, o sujeito ele não vai escapar daquele estímulo, porque uma vez ele sabe como que é o gosto da pizza, ele sabe como que é o cheiro da pizza, né? E é algo muito bom, que às vezes só do cara ver uma foto, eu às vezes estou vendo o Redcast lá, só de ver o Miguel Júnior pedindo, já dá vontade de comer. Então, assim, você passa na frente da pizzaria, você sente o cheiro, se você morar num prédio, algum vizinho seu pede, você sente o cheiro, você vai ficar com vontade, então, assim, é algo que não tem como fugir. É um estímulo muito violento, que você tem a recompensa do prazer, né? A dopamina ela tem uma disparada violenta, né? Um spike assim gigantesco, né? Por estar comendo, né? E o ambiente é necessário para isso. Como eu disse, o Brasil ainda, as pessoas ainda conseguem comer o basicão ali, por mais que a insegurança alimentar está aumentando. Então, comidas assim, hiperpalatáveis ainda vão ser muito prazerosas, né? Em países muito pobres, talvez o arroz e frango lá já seria o suficiente, porque as pessoas estão comendo fubá, né? Nos Quênia da vida, nas Tanzânia, né? Então, por isso que é estímulo e recompensa no ambiente, né? Então, assim, é de acordo com o ambiente que vai produzir tal efeito, né? Só observar a China, por exemplo. A China teve uma erradicação da pobreza muito, a pobreza extrema, né? Muito grande. Está tendo uma seção da classe média lá. Teve esse crescimento maluco aí, com aqueles capitalismo de estado doido deles lá de 9, 10% ao ano, né? E você teve uma classe média crescendo na China, onde as pessoas eram miseráveis. Hoje que as pessoas têm uma condição de vida melhor lá, né? Isso está acontecendo na Ásia como um todo, né? Principalmente nos países que eram mais pobres, né? Como a Malásia, a Mongólia, a Tailândia, né? Não, no Japão, Coreia já são ricos há mais tempo, Coreia do Sul, né, no caso. Então você teve uma ascensão muito grande na China, e hoje a China você tinha 2% de obesidade há 3 décadas atrás, acho que era 1%. Hoje já está em 10, 11. Diabetes tipo 2 disparou lá também. Então, assim, pro chinês lá dos anos 80, acabou de sair do regime do Mao Tse Tung lá, né? O arroz e frango, assim, meu Deus do céu, era a melhor coisa do mundo. Hoje, que isso aí já todo mundo tem acesso, né? Enfim, né? Até aquele filme Tigre Branco mostra, né? O indiano reclamando, né? A Índia ficou preocupada demais com democracia e a China se preocupa com o saneamento básico, né? Então, eles vivem uma ditadura, mas eles têm comida e água limpa. A gente tem a democracia aqui, mas vivemos no esgoto a céu aberto, né? Esse filme é muito bom, Tigre Branco, que tem no Netflix, tá? Do filme indiano. O cinema indiano é muito bom, por sinal, tá? Na minha opinião, né? Tem gente que vai achar um tanto quanto caricato. Eu não acho o cinema indiano bom. Então, a China, o ambiente se tornou muito mais favorável, né? Muito menos inóspito em termos alimentares. E você teve uma disparada de obesidade, de diabetes tipo 2. Por quê? Porque quando o ser humano tem muito acesso a esses estímulos e recompensas que são muito prazerosos, como açúcar, como pizza, enfim, como hambúrguer, né? O sujeito ele tem que praticar uma espécie de meditação ativa voltada para uma dieta, que é o que o Coruja sempre fala.
Que nós vamos entrar na chave das mulheres logo mais. Então, assim, o sujeito tem que entender, pô, isso aqui é gostoso, não dá pra ficar sem pro resto da vida, vai chegar um momento que eu vou querer comer uma pizza com a minha família, né, ou sozinho mesmo, vou pedir, mas eu sei que se eu comer esse negócio todo dia aqui, eu vou engordar, lá na frente eu vou estar com as articulação tudo ferrada, eu vou estar obeso, vou ter com gordura visceral, isso aí vai me inflamar, vai gerar um processo inflamatório e é complicado, né, mas enfim, tem que achar um ponto de equilíbrio aí. Então, treino, tem que fazer uma dieta que seja um tanto quanto prazerosa também, comer comida de verdade e tal. Bons nutricionistas acabam ajudando nisso, né? E é por isso que acertar um nutricionista esportivo, eu já falei em vários vídeos aqui, meu, uma das coisas mais. Duas coisas que o cara não pode errar: nutricionista e terapeuta se for fazer terapia. Se errar isso aí é complicado, porque acaba gerando um certo trauma, uma certa raiva tanto da terapia quanto da dieta, que o cara depois ele vai ficar com uma má impressão e vai falar que não funciona. E vai falar que as pessoas que fazem, que têm resultado, elas são infelizes, né? Que isso é um coping violento, inclusive. Então, pra gente finalizar essa parte aí básica, explicando como alimento, né? Então o sujeito ele vai fazer ali um arranjo sábio, né? De usar refeições livres ao favor, para ter o prazer também, né? Porque uma vez não interessa se hambúrguer e pizza são coisas recentes, e se a gente evoluiu comendo carne de caça magra, que não era alimentada de soja, da mesma forma que você não vai deixar de comer uma picanha mal passada só porque o boi comeu soja e foi maturado, não sei o que, né? Uma vez que você experimentou aquilo lá, é difícil o cara largar, né? Ainda mais comida, que não é algo tão prazeroso. Mas enfim, aqueles que estão focados na saúde, no treino, na dieta, vão acabar fazendo o consumo disso aí de maneira moderada, e é possível isso sim, tá? É perfeitamente possível. Então, saindo dessa parte aí que eu dei esse exemplo bem básico, né, de que você joga um estímulo, tipo uma comida gostosa, a recompensa tuas papilas gustativas tendo um prazer enorme, aquela sensação de dopamina, saciedade, maravilhoso, enfim, confraternização, validação social que tem de você estar reunido comendo uma pizza com os amigos, por exemplo, né, a validação social boa no caso, né, não do ego pura e simplesmente. E depois o ambiente você já come com a comida ali mais basicona, ali um arroz, feijão, que é gostoso, mas não dá o certo prazer, e que é voltado para que esse tipo de alimento gere prazer, né? Aí você começa a observar que a sociedade como um todo é repleta de várias pizzas ali que são feitas ali, ou você faz um uso sábio disso, ou você vai pro buraco, né? E obviamente sempre observando o ambiente. Então, por exemplo, quando você vê uma mulher bonita, né, não interessa, você tá lá na esteira ouvindo o Trunks do Futuro falar, no seu cardio matinal, ou Epifania, ou o Miguel, ou o Corujão, enfim, você tá lá focado o Bruce, né, e de repente aparece uma mulher maravilhosa. Não interessa, ó, você pode fazer um transplante do cérebro do Raccoon pra tua cabeça, do Alita, enfim, do Rolo Tomassi, que você não vai ter como ali deixar de alguns segundos ficar um tanto quanto bobo ali, né, aquilo que o meu amigo Guilherme Viking fala de um dardo envenenado que te atinge. Só que conforme mais você vai entendendo essas armadilhas do ambiente, tudo mais, menos tempo você fica ali meio petrificado, embasbacado, né? Você acaba se libertando disso aí, né? Mas assim, libertar por completo e não achar uma mulher bonita, que de fato é bonita, que passa na tua frente, às vezes com uma roupa de academia, com biquíni, com shortinho, é impossível. Né? Só que assim, passado esse êxtase inicial, é igual sentir o cheiro da pizza. Né? Você sentiu o cheiro da pizza lá no seu prédio, você vai ficar com uma vontade ali, mas passou alguns minutos e você já esqueceu. Né? Então assim, o sujeito ele observa isso aí, ele sabe que desconcentra. A beleza feminina, ela deixa o homem besta mesmo, né? Assim como a beleza masculina, que é muito mais rara, também deixa as mulheres bestas. O problema é que nós homens achamos muito mais mulheres bonitas do que o contrário, né? A beleza feminina é muito mais flexível. Então o sujeito ele fica ali meio atordoadão, fica meio sem saber o que fazer. Mas passou alguns segundos ou até minutos, dependendo da situação, o cara esqueceu ali, né? Então, o que os homens eles vêm fazendo ao longo da história, né, e de acordo com o ambiente, seja num ambiente mais selvagem, lá do Paleolítico, né, do homem das cavernas antigo, ou nas primeiras civilizações, né, os caras veem as mulheres que eles tinham interesse, de acordo com a posição social deles, seja numa cidade grega, né, numa polis grega ali, ou numa tribo, né, se ele era um cara mais beta ou um cara mais alfa, no sentido
de dominador, de força física, ou futuramente de status, dinheiro, que era o que mandava mais na sociedade, ele iria agir, né, de certa forma, né? Então os homens, eles meio que sabiam, o homem naturalmente ele meio que sabe o lugar dele quando quando ele não tá movido pela libido. Ele sabe por exemplo, o cara sabe que um cara mediano no Brasil sabe que ele nunca vai ficar com uma bailarina do Faustão, né? A mulher não, a mulher ela já fantasia já às vezes com um cantor, com um jogador de futebol, porque o Instagram possibilitou esse tipo de acesso. Então, a mulher muitas vezes, a bonitinha do interior de Minas Gerais, uma cidade de 20 mil habitantes, vai um sertanejo fazer show lá, o cara vai pegar a mais bonitinha que tiver lá, que vai estar no camarim, no backstage, enfim, no camarote lá, e elas têm acesso a esse tipo de cara. Né? E isso é um estímulo muito violento pro cérebro feminino. Né? Os homens têm muitos estímulos visuais, né? Isso aí você pode pegar antes do smartphone ainda. Desde a época das banheiras do Gugu, ou quando mostrava, dava os close nas paniquetes de fio dental lá na rede TV, o cara ele ficava meio bobo com aquilo. Só que daí quando ele ia pro mundo real, o homem ele olha muito mais para baixo, ele baixa muito mais o nível, né? Porque ele tá mais inserido na realidade. Até esses bobão que ficam comentando linda nessas em Instagram de blogueira e tudo mais, eles sabem que no fundo eles não tem chance nenhuma. A maioria desses caras que comenta aí linda, não sei o que, e fica aí em Bianca Anchieta comentando esse tipo de mulher aí, você vai ver esses caras são casados com alguma gordona feiona, entendeu? Com mulher feia, o cara fica com mulher nota 2 e brinca de casinha, e faz filho. Então o homem brasileiro, assim, ao contrário, é por isso que analisar as coisas no ponto de vista de análise de Twitter, que dizem analisar a cultura machista ou algo do tipo, não é uma questão de divergência ideológica com feminista ou com esquerdista ou progressista ou algo do tipo. É justamente porque de fato não abarca a realidade. Né? Falar que os homens são muito mais visuais. Né? Homens desliza pra direita no Tinder quase tudo que é mulher. Né? Então as mulheres são bem mais exigentes quanto a isso. Né? Então, até porque a produção de espermatozoide é infinita. Os homens eles querem aproveitar todas as chances possíveis. Como eu disse, os sheds eles olham para baixo. Né? Uma bailarina do Faustão nunca vai olhar para baixo, entendeu? Então acaba que na prática, por mais que o homem fica vendo lá mulher bonita e tudo mais, e teve o acesso também à pornografia em alta velocidade, que foi algo que dilacerou o cérebro dos homens aí no começo dos anos 2000, e o movimento NoFap acabou ajudando muitos homens, por mais que algumas coisas são superestimadas, de maneira geral, quando eu for fazer meu vídeo de NoFap, que não tem previsão ainda, vai ser um vídeo longo, que eu quero trabalhar muito em cima disso aí, passar uma visão bem completa, né? O Epifania fez um vídeo brilhante, o vídeo do NoFap do Epifania ficou incrível. Né, recomendo aí para aqueles que não viram ainda, já tem alguns meses que ele fez. Então assim, os homens de fato, aquilo lá bagunçou os caras, né, quando surge o advento aí do cara ver um monte de abas ali de mulheres nuas o tempo todo, isso aí bagunçou o cérebro dos caras de fato, né, alguns deles perderam o contato com a realidade, né, tendo aí disfunção erétil severa, ou então o cara não só conseguir ter algum prazer com o virtual, isso aí acabou afetando sim os homens, tá? Só que casos mais severos assim, por mais que não são tão minoria quanto o pessoal acha que né, ainda assim os homens, quando eles voltavam para a realidade, ele ia numa festa, né, ia num barzinho, ele atirava mais para baixo ali. O homem elimina mais para baixo, por quê? Porque ali, o homem é muito escravo da libido, né? Isso aí o Coruja tá falando, abordando os vídeos, os últimos vídeos dele, sai de uma maneira assim incrível, falando de como nós somos dominados pela libido. Então, na prática, por mais que na teoria o cara fica lá, paniquete, e não sei o que, blogueira, na prática o homem ele baixa muito mais o nível, né? E ele é feliz baixando o nível ainda, né? Tanto que você vê aí o tanto de loucura de amor que os caras fazem com umas mulheres horríveis, assim, e brinca de casinha, e faz filho, e não sei o que, e é carente, assim, para umas mulheres 0,25/10, né? Então, assim, na prática o homem ele é muito menos visual, muito menos enjoado do que algumas análises aí progressistas fazem, né? Que o homem o homem é muito visual, não sei o que na verdade quase todas as análises femininas levam em consideração apenas o que os sheds pensam. Que tem 2% de homens cafajestes sheds no Brasil, 2%, a gente sabe que é menos, mas 2% jogando alto ainda. Aí o jeito que esses caras tratam as mulheres é o jeito que as mulheres falam que os homens são, né? Como se o Brasil tivesse repleto aí de Christian Grey, né? Então, é aquela falsa escassez de homem no mercado. É que os beta, os miqueinhos aí são completamente invisíveis para as mulheres. Então, acaba que quando você tem um estímulo aí do homem ver a mulher bonita,
né? Ele vai agir de acordo geralmente com o que a realidade dele permite. Obviamente vão ter caras que vão tentar ali às vezes uma investida, vão mandar um direct, o homem dominado pela libido, ele vai ficar entupindo direct de mulher, tanto bonita quanto feia, quanto mediana, só que assim, ele vai perceber que ele vai ser só mais um ali, que ele vai tomar vácuo, muitas vezes a guria nem segue ele de volta, ele vai seguir a vida e vai acabar terminando com alguma mulher de beleza bem questionável aí, o fim da vida. Que é o que acontece com os brasileiros, você vê um monte de cara aí que fala isso, não sei o que, fala de mulher, não sei o que, o cara termina os pés de valsa aí, que baladeiro, não sei o que, os caras terminam a vida aí, ou com mãe solteira, ou com alguma mulher que tá bem abaixo dele, que ele vai chamar ela de patroa ainda. Então a realidade do brasileiro é essa, ele dá uma de enjoadão, não sei o que, mas na prática ele tá comendo fubá, né? Ele tá querendo comer, fala de caviar, mas come fubá. O homem ele aceita muito pouco ali, por quê? Porque a libido dele é incontrolável. Até os solteirões aí embalada, quando o cara vê que não arruma nada, ele vai lá, baixa o nível ali às 4, 5 da manhã, vale tudo, né? Então acaba que os homens eles são expostos a um ambiente, né? Os estímulos que eles são expostos a ambientes mexe muito com a libido deles. E a natureza do homem, um homem com a libido alta é uma besta andante, como já falamos por aqui. E conforme esse ambiente foi se virtualizando cada vez mais com o smartphone, né, com o advento sobretudo do Instagram, né, que é o grande açúcar humano, vamos dizer, que mudou toda a dinâmica do jogo, por mais que entre o Orkut e o Facebook você teve um gap já considerável no comportamento feminino. O Orkut era mais inocentão nesse sentido, o Orkut era mais voltado para a comunidade, tinha na época que tinha 12 fotos só, raríssimo o guria postar foto de fio dental, enfim, né? Acaba que o Facebook já dá um pouco mais de glamour, mas nem se compara ao Instagram, né? Não tinha digital influencer, é algo exclusivo do Instagram, não do Facebook, né? Então, com o Instagram, os caras eles veem que as mulheres estão tendo um ego validado o tempo todo, só que aquilo lá, né? A guria nota 6 da cidade do interior, que tem 20 mil seguidores e 2, 3 mil likes por foto. Esses caras que estão dando like em foto são caras que estão muito abaixo do nível dela, ou até mesmo do nível dela, mas, como eu já disse, 6 e 6 no mercado de relacionamentos, né? A mulher 6 tem 1000 vezes mais opções com o homem 6, então o cara que é do mesmo nível que a mulher considera sempre abaixo, que a mulher só olha pra cima, né? Acaba que esses caras aí também, eles enchem as mulheres de like, manda direct, enfim, valida ego, só que na prática é o cara que vai terminar casando com uma mulher bem abaixo dele, entendeu? Então assim, esses caras só servem pra ficar ali inflacionando o valor de mercado dessas gurias. E aí, então, as mulheres percebendo que elas têm essa validação de ego e fora outros estímulos culturais que vão ter, que são jogados no ambiente, como o Christian Grey, né, como Rodrigo Hilbert, Paulo Musi, o ator do 365 Dias, enfim, todos esses caras aí que mexem com o lúdico feminino, né, e muitas vezes esses caras aí com exceção do Rodrigo Hilbert aí, que casou com uma mulher também, uma Stacy, que é a Fernanda Lima, mas você vê muitos desses caras aí, tipo, o amor que o Paulo Musi declara pra mulher dele e algo do tipo, né? Eu sou muito fã do Musi no que tange a questão de nutrição, de treino. Acho que ele assim é um grande favor à sociedade brasileira que gosta de dieta e academia. O Paulo Musi é um privilégio muito grande ter um cara desse no Brasil, né? Mas assim, o que ele fala, o amor que ele declara para a esposa dele e tudo mais, etc. Não tô aqui questionando se é algo verdadeiro ou não. Só que as mulheres, elas vão querer, que nem como eu disse, o cara vê lá a Juju Paniquete lá ou a Nicole Balls de fio dental lá no Pânico. Naquele momento, às vezes o cara vai pensar, puta, podia ter uma mulher dessa, não sei o que, mas o cara saiu na rua, a primeira mediana que tá ali, esse cara ele já mete o financiamento ali, mete filho e tudo mais. O homem, essa ilusão, essa fantasia do homem com essas mulheres que estão muito acima do nível dele, as bailarinas do Faustão da vida, ela dura alguns minutos, alguns segundos. Aí o cara, na realidade, ele vai lá, ele baixa o nível mesmo, né? Agora a mulher não, a mulher fica vendo, acompanhando, eu fico pasmo, como assim, todas as mulheres ficam acompanhando tudo que o Musi faz, assim, é uma coisa assim impressionante, não só em ambiente de academia, tá? A mulher que nem treina direito, sabe tudo a história dele, não sei o que ele faz com a mulher dele, né? O Rodrigo Hilbert agora tá sendo um pouco menos falado, mas teve época que o Rodrigo Hilbert era esse tipo de cara falado também. Então acaba que essas gurias, a fantasia delas não vai durar alguns segundos, alguns minutos. Aí alguém pode falar, né? Algum que cai de paraquedas no canal, mas olha as mulheres casando com um monte de barrigudo, feio, nada a ver isso que você tá falando. As mulheres casam com um cara feio também, não sei o que, casa, mas não gosta dos caras, né? A mulher, ela tem a capacidade de casar e de namorar caras que ela não gosta.
E não é só por dinheiro, tá? Até porque a conta não fecharia se fosse só dinheiro, porque tem pouco cara com dinheiro no Brasil, né? É muitas vezes para suprir uma carência emocional. Elas namoram muitas vezes caras de classe média baixa ali, né? Pobre é difícil daí, né? Aí só indo pro nível bem mais baixo mesmo ali tipo, o povão mesmo ali que namora entre eles. Isso aí na periferia acaba que não mudando muito, apesar que cada vez mais a hipergamia tá aumentando até na periferia, tá? Tem muito inscrito meu aqui que mora em periferia que fala que o negócio tá feio até lá, tá? Que as mulheres também estão sonhando com cara de elite, não sei o que o negócio tá calamitoso. Nesse vídeo com certeza vai ter comentário sobre isso aí. Então acaba que as mulheres, ela não é um dardo envenenado, igual o Guilherme Viking fala, quando ela vê um Christian Grey, um Paulo Musso, um Rodrigo Hilbert, né? Ou outro figurão aí, né? Que é visto como um modelo de homem ideal, né? Isso aquilo ali ela vai levar até pro relacionamento dela, né? Tanto que as mulheres, quando os 50 Tons de Cinza foi passado no cinema, né? Na época o pessoal usava muito Facebook ainda. O que tinha de homem falando, com o Christian Grey lá que é tudo, chega em casa e fala que tá com dor de cabeça. As mulheres, elas simplesmente perderam a graça no marido, né? Entre ambiente de trabalho, é muito cara falando que as mulheres comentando, você vê um Christian Grey, chega em casa, meu marido careca, barrigudo, baixinho, não sei o que, e as mulheres elas perdiam realmente a graça. É diferente do cara lá que via Juju Paniquete, né? Ele vai ficar ali um tempo ali, alguns minutos, algumas horas ali embasbacado, mas depois a mulher do cara lá pode ser nota 1/10, passou de camisola na frente dele, o cara já tá com prazer de novo. O homem, ele é muito mais carniceiro nesse sentido, ele é muito baixa, assim, qualquer coisa serve para estimular o cara, na prática, né? Agora a mulher não. A mulher consegue racionar a quantidade de cópula, ela vai fazer um monte de exigência, seja material ou emocional, porque como elas conseguem namorar e casar com caras que elas não gostam, às vezes seja para exercer a maternidade ou para ter a validação de ego o tempo todo, né? Você pode ver que a maioria dos casais que você conhece, o homem é muito mais apaixonado, se doa muito mais do que a mulher, por mais que as mulheres vão tirar uma maluca, vão ir contra a realidade e falar que não, que as mulheres são mais românticas, o que é absolutamente ridículo, isso aí não tem procedência nenhuma com a realidade de fato, elas sabem disso, afinal das contas. Eu tenho um público feminino aqui de 4 a 5% de mulheres que concordam com o que o canal diz aqui, porque elas sabem que a verdade é dita, né? E não que eu seja o dono da verdade, mas que é analisado justamente por esses estímulos e recompensas no ambiente, né? E elas sabem que o Coruja fala é verdade, elas sabem que o Epifania fala é verdade, né? Ela sabe que muito canal aí da Red fala é verdade, ela sabe que o Dom Santo fala é verdade, né? Só que às vezes não vai ter honestidade ou maturidade intelectual para assumir isso, tá? Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, né? Que não vai ser tão reta final, aí, talvez leve mais alguns minutos aí para terminar essa explicação. O que tá acontecendo é o seguinte, então, o homem ele tá vendo o tempo todo mulher bonita no Instagram. Ao mesmo tempo que ele sabe que esses estímulos de mulheres bonitas não tá ao alcance deles, ele não é o tipo de cara, o homem médio brasileiro tá longe de ser o perfil que a mulher quer para um relacionamento, até mesmo casual, tá? Ele vai, às vezes, por algum reflexo imediato, ele vai mandar uma mensagem, até o gadão vai curtir foto, mandar mensagem, tentar chamar pra sair. No fundo ele sabe que ele não tem chance, mas enfim, ele ainda está imerso naquela Matrix ali, ele ainda não teve ele não abriu os olhos para de fato enxergar o que é a Matrix, né? E ele vai ficar mandando esse tipo de mensagem. Mas na prática, depois você vai ver que esse tipo de cara acaba terminando com uma mulher que está muito abaixo do nível dessas que ele fica mandando mensagem aí, né? Aquilo lá que o Epi falou que esses caras acabam aceitando aí o granulado do Dora lá, o resto, a sobra, né? E não tô nem falando no sentido de beleza aqui, tá? Mas de mulheres que curtiram tudo, aí chegam nos 35, 40, quer arrumar um prêmio de consolação lá, enfim, o que já tem filho e etc. Então acaba que esses caras aí, esses estímulos que são produzidos aí no ambiente, nesse ambiente virtual, acaba que dando essa recompensa de mandar uma mensagem, de ficar na expectativa de ser respondido, que a recompensa não é atingida, né? Então até os homens mais, por isso que vocês estão vendo um monte de vídeo aí, o Cortes e o Bruce estão postando vídeos de mulheres que estão reclamando que os caras não chegam mais nela, ou seja, até o gadão já percebendo, principalmente mulher bonita, que esses caras, não tem chance nenhuma mesmo, o cara fala, é só... O cara pensa que ele tem que ter uma Ferrari ou algo do tipo para pegar uma mulher dele. Em alguns casos é verdade, vai ter que ter mesmo, né? Mas em outros casos vai faltar beleza ou até mesmo um Instagram destacado ou algo do tipo, né? Então acaba que esses caras aí, eles eles estão desistindo dessas mulheres mais bonitas. E os caras que essas gurias ficariam, geralmente são caras que não namorariam com elas, né? Que é o Chad Vader, né? Os caras que vão só para uma ou duas relações ali e vão sumir, né? Ou o cara que já tá casado, ou o cara que não quer namorar com ninguém, né? Então acaba que mesmo
você tendo muita mulher bonita hoje em dia, mesmo que os procedimentos estéticos e os filtros ajudem várias delas, né, são estímulos, por mais que são poderosos, deixam os homens bobo ali, não tá, os caras não estão sendo recompensados com isso, entendeu? Os caras estão vendo que, isso aqui, independente do cara ser blue pill ou red pill, né, o blue pill ainda às vezes vai ficar insistindo, mas logo vai acabar tomando tanto vácuo que vai desistir, vai acabar casando com uma de nível bem abaixo, e aqueles que despertaram nem perde mais tempo que sair, né, os caras só vão ficar com mulher que dá um sinal pra eles, né, acaba que o ambiente, assim, se tornou bem tóxico, né, pra relacionamento, né, isso que, isso que até agora, ó, quase 30 minutos de vídeo, eu nem falei ainda das leis misândricas ainda que foram feitas, né, e que as mulheres perceberam, né, que com o aumento do tamanho do Estado e com toda essa... Tanto a direita quanto a esquerda sempre são pró-mulher e anti-homem, por isso que eu já falei pra vocês, vão ficar perdendo tempo mais com democracia, com eleição, com político, e no final das contas, todos eles são manginas, né, um mais, outro mesmo, não, os dois mais, né, a direita querendo convencer os homens a ser conservador e casar, e a esquerda querendo sempre falar que o homem tem que ser, tem que respeitar a mulher mesmo, respeita as minas, não sei o que, o tempo todo, né, como se esse discurso de respeito não tivesse uma tremenda submissão masculina por trás disso, né? Apenas uma fachada isso aí, né? Então acaba que um homem que quer ficar solteiro sem produzir filhos pro Estado aí e sem ficar tentando salvar essa previdência pública, ou pagando mais imposto, ou sendo mais escravo de grandes corporações e que pagam um salário horrível, esses caras que saíram desse jogo aí, desse capitalismo corporativista, desse estado maluco, os caras eles são mal vistos e vai ser atacado tanto por bolsonarista, por lulista e etc. Então, os caras perceberam que esse ambiente tá horrível, é lei, é pra tudo que é lado pra ferrar um homem, né? Mulheres fazendo exigências na lua, como eu disse, o estímulo do Christian Grey, do cara do 365 dias, do Paulo Musso, do Rodrigo Hilbert, é muito violento pro cérebro feminino, e ela vai querer isso pro Ítalo Marcilli da vida, né? Ela vai querer esse tipo de relação pra ela, né? Tanto que elas esperam ficar solteira 35, 40 anos aí. Eu vou fazer um vídeo falando dessa maluquice que é o carreirismo feminino, o pensamento que elas têm. Eu vou fazer um vídeo disso aí nos próximos dias. E então assim, os estímulos e recompensas são bem diferentes para homem e mulher, né? O homem tem um estímulo ali que deixa ele bom por alguns minutos, só que na prática ele se contenta com muito menos. A mulher não, ela deixa esse estímulo, vai afetar ela até no longo prazo, mesmo que ela já for casada, ela vai acabar descontando no marido mediano, que ela não vê graça ali, que casou simplesmente para cumprir tabela ou por algum interesse emocional ou material, né? Então, para finalizar de vez aí, tá? Estímulo e recompensa no ambiente é isso. Você tem um estímulo visual, material, enfim, alimentício, qualquer coisa do tipo, vai ter uma recompensa ali, que pode ser de curto, de médio, de longo prazo, né? O ser humano avalia se aquilo é bom para ele ou não, né? Aqueles que são mais despertos vão avaliar, no caso da pizza, que, pô, essa aqui é muito bom, mas para comer de vez em quando. O cara que não tá nem aí vai comer todo dia se deixar, né? Vai pedir iFood todo dia, né? Assim como a questão dos envolvimentos com mulheres, né? O homem também, ele tem um monte de estímulo de mulher bonita, mas ele vai ver que na prática ele não vai conseguir, o blue pillzão vai ainda casar e vai fazer filho, né? E o cara ali que não, assim como eu, que não entrou pro volceusismo, pelo menos ainda, né? Já disse que a longuíssimo prazo eu flerto com o volceusismo, né? Em consonância com meu amigo Coruja aí, né? Ele vai aproveitar as oportunidades que ele tem ali, vai fazer uma análise de risco-retorno. Ah, não, tá, essa guria é mais bonitinha, mas tem que pagar o jantar, mas essa aqui vale a pena, essa não vale, não vou namorar, casamento tô fora, fazer filho nem pensar, o ambiente é esse, enfim, não tô imune à questão da beleza feminina, mas vou aproveitar de acordo ali pensando nele mesmo, né? Quando o homem pensa nele mesmo é egoísta, né? Quando a mulher pensa nela mesma é empoderada, né? Então esse o discurso da sociedade. Então, estímulo e recompensa no ambiente é isso, tá? E o ambiente sempre vai influenciar. Lembre-se, na África o efeito de um arroz e frango é um, no Brasil é outro, na China e nos Estados Unidos é outro, assim como o ambiente para relacionamento num país, dependendo da sua posição social, com a sua beleza vai ser um, né? Você vai poder escolher, em outro você vai ter o que tem, né? Mas o importante é sempre estar atento a isso, tá? Que estímulos são jogados o tempo todo, alguns deles vão ser contraditórios, já fiz um vídeo falando de estímulos contraditórios, que entra muito naquela chave pavloviana de indução à loucura, né? Eu vou deixar no comentário fixado o primeiro vídeo que eu fiz de estímulo e recompensa contraditórios no ambiente, aí no comentário fixado, né? E é isso aí, pessoal. Acho que deu para resumir bem aí, quase 35 minutos, 33 minutos e pouquinho de vídeo. E um forte abraço a todos e aguardo os comentários que com certeza vão ser bem interessantes esse vídeo.